Primeiramente, eu queria falar para vocês que a coagulação é um mecanismo extremamente importante. E por que ela é tão importante? A gente tem um sistema circulatório. O sistema circulatório ele é responsável por levar oxigênio, por levar nutrientes. Então, esse sistema ele precisa funcionar muito bem. Se você tem energia na ponta dos seus pés até a cabeça, é porque o sangue circula pelo corpo inteiro. E dessa forma, todos os nossos tecidos e todas as nossas células recebem esses nutrientes. Agora, tão importante quanto essa questão de levar os nutrientes é o nosso corpo ter mecanismos de reparo. Imagina o seguinte, deu um problema, um vaso foi rompido, o que vai acontecer? Nós temos que ter mecanismos de reparo, e são esses mecanismos de reparo que nós estaremos falando hoje. E não só os mecanismos de reparo, como também alguns problemas relacionados ao processo de coagulação e os tratamentos medicamentosos. E não podendo deixar de falar também como é que o farmacêutico se insere e como que ele pode ajudar os seus pacientes, ajudar a equipe médica, ajudar a todo o sistema de saúde. Então, hoje eu fiz aqui um esquema diferente para vocês, por isso que eu estou tão animado. Deu um certo trabalhinho para fazer, então já deixa o seu like aí no vídeo. Aqui nós temos um vaso sanguíneo. Então, imaginem que aqui é um vaso sanguíneo. Por aqui passam as nossas células, passa o sangue levando os nutrientes. Então aqui é o vaso do sistema circulatório. E a camada mais interna do vaso chama-se endotélio. Então, o endotélio é essa camada que reveste o vaso internamente. E apesar dela ser chamada de revestimento, ela faz várias outras coisas, como por exemplo, a liberação de algumas substâncias muito importantes que vão estar controlando aí toda essa questão da hemostasia. Agora, aqui em cima e embaixo, nós temos colágeno. Então o colágeno ele fica em volta do nosso vaso. E em uma situação normal, aqui nós temos a plaqueta. Aqui para vocês verem a plaquetinha. Observem que ela é redonda. Não necessariamente redonda, mas eu quero que vocês vejam a forma dela. A plaqueta, ela circula normalmente pelo nosso sangue. Então, a plaqueta, ela passa pelo sangue. Então, ela vai passando. A gente não precisa necessariamente estar com um problema para que a plaqueta passe pelo sangue. Nós temos plaquetas normalmente circulando no nosso sangue, sem que elas estejam fazendo alguma coisa. Essa plaqueta que está circulando, ela está na forma inativa. Então, ela não vai ter nenhuma reação, ela vai apenas circular. Tanto que se você fizer um exame de sangue, você vai ver que tem contagem de plaquetas. Nós temos que ter plaquetas normalmente circulando para se acontecer algum problema no sistema circulatório, tiver alguma lesão, algum problema nos vasos, elas já estão aqui muito perto. E como eu falei, pode acontecer de termos uma lesão. Suponhamos que aqui foi uma lesão. O que acontece durante a lesão? Na lesão, o sangue começa a sair. Então, acredito que você já tenha furado um dedo ou se machucado e observou que o sangue sai. Agora vamos pensar, o sangue tem que ficar aqui dentro do sistema circulatório. Se ele está saindo, isso vai ser prejudicial. Primeiro, porque nós precisamos do sangue para levar os nutrientes. Se nós tivermos menos sangue, menos nutrientes serão levados para as nossas células. E também, nós já comentamos bastante isso aqui no canal, uma das formas do nosso sistema circulatório ter a pressão do coração, manter a pressão dele, é através do volume. Se a gente perde muito sangue, a questão do volume diminui e, consequentemente, a pressão pode cair. Então, se vocês forem observar uma pessoa que teve muito sangramento, que teve um problema, uma das principais precauções é que ela não tenha um estado de hipotensão, porque o volume
está associado à pressão. A gente tem que lembrar que a pressão é uma bomba e ele faz pressão. E se o volume diminuir muito, essa pressão pode diminuir. Então, é muito perigoso qualquer vazamento, qualquer perda de sangue. É claro que existem os graus, depende de como que está sendo essa perda. Mas, de maneira geral, o nosso corpo precisa reparar. Agora, pensa comigo. Se eu estou perdendo sangue aqui, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é tampar esse buraco. É claro que o nosso corpo não tem um dedo, igual quando a gente faz quando está vazando água, e para o sangue, e para o sangramento. Porém, lembram das plaquetas que eu falei para vocês que estão aqui circulando? Elas vão chegar nesse local. E as plaquetas vão ter um papel fundamental. Deixa eu trocar aqui. Prendendo. Pronto. As plaquetas, elas se aderem a esse local, no local do sangramento. E por que elas se aderem? Como que elas sabem que elas precisam aderir? Eu vou mostrar para vocês com mais detalhes, mas primeiro eu preciso que vocês saibam que as plaquetas, elas vão para o local onde houve o sangramento. E antes mesmo das plaquetas se aderirem nesse local, é importante vocês saberem que nesse local vai ter uma vasoconstrição. O vaso ele vai se afinar um pouquinho mais, ele vai ficar um pouquinho mais estreito para tentar impedir que o sangue saia. Então o primeiro mecanismo que o nosso corpo tem é a vasoconstrição. Então no local do sangramento a gente tem essa questão, a diminuição do vaso, com o intuito de não perdermos sangue. E em segundo lugar, as plaquetas chegam nesse local e começam a aderir nesse local. E agora eu vou mostrar para vocês com detalhes como acontece essa adesão. Que às vezes a gente fica curioso, né? Tá, elas aderem, mas como que elas aderem? Como que elas funcionam? O que que acontece? Então, olha só a plaqueta que eu fiz para vocês. Aqui eu deixei ela maior. Tá todo mundo vendo aí? Olha que plaqueta bonita. Deixa eu ver se ficou legal o tamanho. Tá dando para ver, beleza. O primeiro detalhe que eu quero mostrar para vocês é que essa plaqueta aqui eu fiz ela intencionalmente com um triângulo para mostrar para vocês que a plaqueta ela muda de forma. Então isso é engraçado que quando a gente fala dos processos do nosso corpo e da linguagem celular, da linguagem das substâncias do nosso corpo, uma das formas delas se comunicarem é alterando a forma. Porque elas não podem falar, elas não têm tantos tipos de comunicação como nós temos, então elas alteram a sua forma. E a plaqueta, ela altera a sua forma. Mas não só isso. Lembra que aqui eu falei para vocês que tem colágeno? O colágeno ele foi exposto com esse ferimento aqui, com essa lesão. Como o colágeno foi exposto, ele consegue se ligar às plaquetas através de proteínas. Então nós temos ligações daqui mesmo, do colágeno diretamente com as plaquetas, e nós temos também ligações, talvez vocês não lembrem desse nome, é só um capricho, um detalhe, mas não precisa decorar, mas tem um fator de Van Willebrand, eu não sei como é que fala necessariamente, FW, e esse fator de Van Willebrand, ele se liga a proteínas da própria plaqueta, e isso causa adesão no local. É por isso que as plaquetas se aderem àquele lugar que está lesionado, ele tem essas modificações. Então a plaqueta vai e se adere. E a plaqueta, ela começa a se ligar a outras plaquetas. Então eu trouxe aqui também para vocês mais plaquetas. Deixa eu colocar aqui uma plaqueta. Outra plaqueta. Opa, assim fica mais bonito. Outra plaqueta. E elas se unem. Agora vocês devem estar observando que de uma plaqueta para outra tem um receptor aqui. E elas não se ligam direto. Porque o nosso corpo ele é muito esperto. Tudo acontece de um jeito muito orquestrado. E para as plaquetas se aderirem umas às outras, nós temos fibrinogênio. Então vou colocar aqui.
fibrinogênio. Então, essa ligação das plaquetas mais o fibrinogênio vai formar uma espécie de rede. Então, isso daqui, vocês imaginem aqui, várias e várias plaquetas, uma se ligando às outras, junto com fibrinogênio, e isso faz com que nós tenhamos aqui uma proteção, que é chamada de tampão primário. E não para por aí. E você que está chegando agora, já deixa o seu like, pois ficou muito bonito esse negócio que eu fiz aqui. Foi uma verdadeira obra de arte. Eu fiquei olhando assim, falei, nossa, mas ficou bem legal mesmo. As pessoas que assistirem a live, as pessoas que seguem a minha página, merecem o melhor. Então eu vou fazer uma live muito especial para todo mundo. Então, beleza. As plaquetas se ligaram. Mas tem um detalhe importante. Essa plaqueta, ela está ativada. Lembra no começo que eu falei para vocês que a plaqueta ela estava na forma inativa? Agora ela está na forma ativa. E a plaqueta libera os seus grânulos. Ela tem vários grânulos dentro dela. É um negócio muito legal, muito espetacular. E para que ela libera esses grânulos? Principalmente para causar mais vasoconstrição, diminuir o tamanho do vaso, evitar a perda de sangue e também para atrair outras células, outras plaquetas e para aumentar essa adesão. Esse receptor aqui, ele também está inativo e ele precisa estar na forma ativa. Então tudo que é feito é para aumentar a agregação plaquetária, melhorar a vasoconstrição e impedir que nós percamos sangue. E aqui eu vou colocar para vocês, aqui também é uma plaqueta, tá pessoal? Essa mesma plaqueta, só que eu coloquei aqui para não ficar muita coisa. A plaqueta ela tem vários receptores. Deixa eu pôr aqui mais pro lado. Ela tem vários receptores. E aqui eu coloquei mais 2 receptores que eu vou mostrar para vocês. E vou falar de duas substâncias que são liberadas nesses grânulos. Nós temos tromboxano A2 e nós temos ADP. Ah, Rodrigo, eu preciso decorar esses nomes? Esses 2 aqui é bom vocês saberem, porque eles são muito importantes. Aquilo que não for importante, eu não vou estar falando tanto aqui na live, mas aquilo que for importante, eu vou, às vezes, falar assim, olha, isso aqui é importante vocês saberem, pessoal. Porque às vezes vai ser a ação de algum medicamento, vai ter alguma coisa relacionada, e para o pensamento clínico do farmacêutico, esses dados serão relevantes. Então, dentro dos grânulos, dentro das substâncias que foram liberadas pela plaqueta, a gente tem tromboxano A2 e ADP. E em farmacologia, a gente estuda que toda substância, todo medicamento age em receptores específicos. E o que são receptores? São sinalizadores que precisam de um ligante e quando esse ligante ele se encaixa, gera-se uma resposta. Normalmente a gente estuda isso também como sistema chave-fechadura. Então o tromboxano A2 que eu falei para vocês, ele se liga no seu receptor de tromboxano A2 e vai gerar a sua resposta. E no caso do tromboxano A2, o que ele vai fazer? Ele vai ativar ainda mais essa célula, a plaqueta. Na verdade, a plaqueta não é uma célula, ela é um fragmento, tá, pessoal? A plaqueta é um fragmento, ela não é uma célula, ela é anucleada. E mais para frente eu vou explicar algo relacionado a isso, então é importante ter essa diferença também. Então, a plaqueta ela tem um receptor de tromboxano A2. O tromboxano A2 se liga nesse receptor e ativa mais ainda essa plaqueta para que ela libere mais grânulos e ative esses receptores. E com esses receptores ativados, vai ter mais agregação plaquetária. E com a liberação de grânulo, atrai mais plaquetas e faz mais vasoconstrição. Então é um sistema que vai se retroalimentando também. Então olha só que bacana e que importante. E eu já tenho aqui uma outra perguntinha para vocês, mas deixa eu deixar aqui um pouco mais perto para vocês verem. Como que a gente forma o tromboxano A2? Deixa eu ver se assim tá bom. Acho que assim dá para ver. A gente tem o fosfolipídio. O fosfolipídio, ele tem ação da enzima fosfolipase A2. Gera-se o ácido araquidônico. Ah, o ácido araquidônico, agora vocês estão lembrando. O ácido araquidônico. E o ácido araquidônico, através da ação da enzima COX, que é a ciclooxigenase,
pode dar origem a prostaglandinas, prostasanclinas e tromboxanos. Então, o tromboxano, ele vem aqui dessa reação. Eu vou colocar aqui, deixa eu só tirar aqui para ficar mais fácil. Deixa eu tirar esse. Vou colocar aqui, ó. Aqui eu tenho uma pergunta para vocês. Qual medicamento que a gente tem nas farmácias, que a gente usa, que age na COX, que é um inibidor dessa enzima COX? Coloquem aqui nos comentários, que enquanto vocês vão colocando aí nos comentários, eu vou arrumando aqui as próximas partes aqui, eu vou vendo o que mais eu tenho que colar. Mas qual medicamento que age inibindo essa enzima, a COX? Coloca aí, qual medicamento? Beber uma água também. Está bastante quente. Os AINES, eles agem aqui, realmente. AINES, anti-inflamatórios, não esteroides. Então, a gente tem lá diclofenaco, a gente tem nimesulida, ibuprofeno, meloxicam, piroxicam. Esses medicamentos agem todos aqui nessa COX. Uma de vocês aí tinha falado heterocoxib. A gente tem algumas classes específicas. Não é o foco hoje da live, mas a gente tem a COX-1 e a COX-2. A gente tem alguns medicamentos que agem especificamente na COX-2, celecoxib, heterocoxib e por aí vai. E esses que a gente tem na farmácia, eles agem tanto na COX-1 quanto na COX-2. A COX-1, ela é mais constitutiva, então assim, não que ela seja somente constitutiva, mas ela é mais um processo natural. E a COX-2, ela é principalmente quando tem inflamação, porém ela também age de maneira constitutiva. Por isso que os medicamentos que agem especificamente na COX-2, eles são de retenção de receita, tem alguns problemas relacionados que a gente já vai falar. Falaram também anti-inflamatórios, falaram também o corticoides. Os corticoides, eles agem também em várias questões, inclusive eles mexem ali na questão da fosfolipase A2. Muitas coisas que o corticoide faz, às vezes não é ele que faz diretamente, mas indiretamente ele consegue mandar mensagens para as outras células para mexer na fosfolipase A2, para inibir a COX. Então, os corticoides eles fazem um monte de coisa. E hoje o foco é um pouco mais para os anti-inflamatórios, mas é legal a gente ter esses conceitos. E por que os anti-inflamatórios diminuem a dor? Porque ao inibir a COX, você forma menos prostaglandina, e a prostaglandina é como se fosse um alto-falante. A gente bateu, tá com dor, precisa sinalizar isso para o nosso cérebro. Ai, tá doendo. Daí chega a prostaglandina e ele manda uma mensagem através dos nossos neurônios e fala assim, dor! Por isso que dói tanto. É um sinalizador, então ela vai ajudar aí como mensageira da dor. Ah, Rodrigo, prostaglandina é muito ruim. Pelo contrário, é bom a gente sentir dor porque a gente tira a mão do local, a gente se protege, mas ela faz um monte de coisa. Ajuda a produzir o muco do estômago, ajuda em várias coisas. Tanto é que um dos principais efeitos adversos do anti-inflamatório são problemas estomacais, aquela dor, aquele desconforto acontece bastante. Por quê? Porque a prostaglandina ela faz várias coisas que eu falei, ela tem uma atividade constitutiva muito importante. Tanto que a gente falou da questão dos medicamentos que agem especificamente na COX-2. Eu não vou entrar em detalhes, mas ao agir só na COX-2, eles aumentam o risco cardiovascular. E aí, já vou falar, gravem isso, porque daqui a pouco eu vou voltar nesse ponto para falar algumas indicações do farmacêutico. Mas agora tem uma questão. Diclofenaco, nimesulida e ibuprofeno são anti-inflamatórios. Só que eu tenho certeza que vocês nunca viram esses medicamentos sendo usados para proteção cardíaca, para reduzir infarto, para reduzir AVC como preventivos. Vocês veem eles normalmente para dor. Quem que a gente vê que é usado como um medicamento para proteger ali de um infarto, de um AVC, que faz uma prevenção? É o AS, o ácido acetil salicílico. Normalmente a gente vê esse medicamento quando a gente fala de inibidores da COX. Mas por que a gente usa o AS e não usa um diclofenaco? E não usa um nimesulida? Não usa um ibuprofeno
para nos proteger dessa questão. Vocês já pararam para se perguntar isso? Interessante, né? Eu me perguntava muito isso. Tá, mas se... Opa, volta aqui. Opa, mas se todo mundo age aqui na COX, por que só o AS... Vou arrumar aqui, ficar bonitinho para vocês. Por que só o AS é usado como preventivo? Vamos lá. O AS inibe essa COX de maneira irreversível. Os outros anti-inflamatórios inibem a COX de maneira reversível. Esse é o primeiro ponto. E por que isso é tão importante? Eu não falei para vocês que a plaqueta ela é um fragmento, ela não tem um núcleo? Então, para ela produzir o tromboxano A2, ela tem a COX que já está aqui com ela. Ela já tem essa COX, é o grânulo dela. Se a COX é inibida irreversivelmente, ela não consegue produzir mais COX. Então, durante o uso do AS, durante a vida daquela plaqueta, ela não vai conseguir fazer agregação plaquetária através dessa via do tromboxano A2. Por isso que o AS é usado como um antiagregante plaquetário. E uma outra questão é que no nosso endotélio a gente produz prostaciclina. A prostaciclina faz o contrário do tromboxano. A prostaciclina é vasodilatadora, ela vai ser antiagregante plaquetária. Só que o AS também inibe a COX, que vai produzir a prostaciclina também. Ele vai agir nos dois lados, não tem como ele escolher onde que ele vai agir. Porém, tem uma questão importante. O endotélio, ele consegue produzir mais COX. Então, a plaqueta não vai mais conseguir produzir COX, então essa plaqueta não vai produzir tromboxano, porém o endotélio, mesmo ele tendo a COX dele inibida, ele consegue produzir mais COX. Então a gente desloca essa reação para vasodilatação e para antiagregação plaquetária. Por isso que a gente usa o AS. E uma outra coisa interessante é que é o AS de 100 mg. O AS de 500 mg, ele já não serve para essa questão. Rodrigo, por que o AS de 500 mg não serve e o de 100 serve? Não é tudo AS? É tudo AS, porém, quando a gente usa 100 mg, a gente consegue inibir bem essa via aqui da plaqueta e a gente não inibe tão bem essa via. Mas quanto mais a gente aumenta a dose, a gente começa a mexer nessa via aqui de prostaciclina. E não só isso, a agregação plaquetária, o efeito antiagregante, ele começa a não ter tanto efeito. Então, é usado AS em baixas doses, normalmente 100 mg, 81 mg, às vezes, em alguns casos, pode até usar um pouquinho mais, porém não é usado o AS de 500. O AS de 500 é usado como o quê? Anti-inflamatório. E aí, para o farmacêutico, no dia a dia dele, já cabe muitas orientações em relação a isso. Muitos pacientes abandonam o uso do AS porque eles acham que o AS é um medicamento de criança, principalmente idosos. Eu já atendi pacientes assim. Ah, não, AS? Não preciso disso, não é um remédio para dor. Mas não é, ele é tão importante, ele faz tanta coisa. E ele é preventivo para AVC, para infarto. E uma outra coisa em relação ao AS é que o paciente não pode trocar a dosagem. Eu já vi paciente falando, o AS de 100 é muito fraco, eu preciso que meu sangue fique mais fino, eu vou tomar o AS de 500. Não vai ter efeito nenhum a mais e ele vai ter vários problemas no corpo dele. Olha só o perigo que acontece. Então, a gente sempre tem que reforçar isso com o nosso paciente. Porque pra gente é normal que o paciente vai usar o medicamento, mas pro paciente não é. Eu falo por experiência. Eles interrompem o uso do AS porque eles acham que não é importante. E do que vale? O médico vai, passa o melhor medicamento, a gente faz várias intervenções e o paciente não faz uso do medicamento. Então tem muito paciente por aí que está tendo risco de AVC, risco de infarto, porque ele simplesmente abandonou o tratamento por não achar que é importante. E quando o farmacêutico explica para ele da importância, é claro que sim, a gente não precisa entrar em tantos detalhes, mas a gente tem que ter ali sensibilidade. Fala, olha,
é um medicamento importante, vai evitar que você tenha AVC, ele não faz só isso, ele faz um monte de coisa. E a gente se aproxima desse paciente, o paciente começa a aderir mais ao tratamento. E se o paciente adere mais ao tratamento, a gente diminui vários problemas de saúde desse paciente. Então essa é a primeira dica que a gente pode fazer em hospital, pode fazer em drogaria, em consulta farmacêutica, onde o farmacêutico tiver, ele pode ajudar os pacientes dele. E a outra dica em relação a esse mecanismo, é muito comum os pacientes usarem anti-inflamatórios por conta. Ah, eu tô com dor. Ah, vou lá comprar um ibuprofeno. Eu vou lá, eu compro um nimesulida. Eu vou lá e compro um medicamento para dor. É natural para o paciente comprar esse medicamento para dor. Ele está acostumado. Ah, não, é só um nimesulida. É só um diclofenaco. Agora, se é um paciente que faz tratamento cardiovascular, que já teve um infarto, que já teve um AVC, que faz uso de antiagregante, que faz uso de anticoagulante, os anti-inflamatórios vão agravar o quadro. Todo paciente que faz uso de anti-inflamatório por longos períodos tem um risco maior de problemas cardiovasculares. Qualquer anti-inflamatório. Anti-inflamatório é para ser usado pelo menor tempo possível. Então, se o paciente está tendo alta ali do hospital, agora eu esqueci o nome da farmacêutica, mas ela mandou para mim, Rodrigo, fala do hospital. Se o farmacêutico está lá atendendo esse paciente no momento da alta, ele já fala, olha, não faça uso de anti-inflamatórios por conta. Esses anti-inflamatórios vão aumentar o risco cardiovascular. E não só isso, aumenta-se o risco de sangramento. Então, várias intervenções que a gente já pode estar fazendo aí com esses pacientes. E agora, vamos ver onde foi. Aqui, não perca o ADP. A gente vai falar desse outro grânulo que é liberado. Então a gente vai colocar aqui, ó, o ADP. Rodrigo, o ADP ele liga no mesmo lugar do que o tromboxano? Não, cada um liga no seu lugar. O ADP liga no receptor de ADP. Cada um tem o seu receptor e liga bonitinho nesse receptor. E quando ele se liga no receptor, ele também vai ativar essa plaqueta e vai melhorar aquela questão que nós estávamos falando da ligação entre as plaquetas. Então as plaquetas elas começam a se agregar, que é o primeiro processo, que é a agregação plaquetária. E quem que vai agir aqui no ADP? Qual que é o medicamento? Opa, caiu. Cadê? Aqui. É o... Gruda aí, filho. Gruda. É o clopidogrel. Ah, não quer grudar não. Vou segurar aqui. Clopidogrel, ticagrelor, esses medicamentos dessa classe, eles agem nessa via do ADP. Então eles também são antiagregantes plaquetários. E aqui eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, enquanto eu vou arrumar aqui para fazer a próxima explicação. Respondam sim ou não. Eu posso associar clopidogrel com AS? Cada um vai agir num receptor diferente, numa via diferente, e existe um risco de sangramento. Eu posso misturar esses dois medicamentos? Sim ou não? Coloque aqui para mim a resposta enquanto eu vou arrumar aqui para a gente dar continuidade. Eu posso fazer essa associação? Algumas pessoas, a Benalope e a Ivane, falou que sim, mas depende do paciente. Perfeita a resposta de vocês. Por quê? Deixa eu ver se eu consigo tirar minha mão daqui. Para situações normais, situações de baixo risco cardiovascular, por exemplo, um paciente que é hipertenso, um paciente que de repente está ali com um probleminha ali de colesterol, de diabetes, mas ainda é um paciente que não é crítico. Normalmente o que a gente observa é que ele vai usar só o AS. Então o AS ele é o suficiente para ajudar esses pacientes. Mas vão ter pacientes que eles vão ter problemas de coagulação, problemas de agregação mais intensos. Como assim, Rodrigo? Você já viram pacientes que tiveram já infarto, pacientes que colocaram stent? Em algumas situações específicas é aconselhado essa associação. Não é sempre, mas em algumas situações é aconselhado. Então o farmacêutico tem que ter esse cuidado. Ele não pode chegar assim para o paciente e falar, ai, não pode, isso daí vai dar um problema de sangramento. Ele tem que avaliar cada paciente individualmente.
E isso serve para esse caso, mas serve para tudo. Cada paciente é individual, ele tem peculiaridades, ele tem questões específicas. Então a gente tem que tomar sempre esse cuidado. Porque eu já chego para o paciente e falo assim, olha, não pode usar os dois, é perigoso. Sabe o que ele faz? Interrompe. E não só interrompe, às vezes ele entra na internet e vê, é perigoso. Por si só, ele suspende o tratamento. Aí entra a importância do farmacêutico na orientação, para tranquilizar aquele paciente, para ter a postura do profissional e falar, olha, essa associação tem alguns riscos, mas o benefício é maior. É mais perigoso nesse momento que você tem um problema aí de um infarto, de entupir alguma veia, do que ter um problema de sangramento. Não que não seja importante. E o médico vai avaliar qual que é o risco de sangramento. E normalmente eles fazem essa associação. É uma associação positiva. Lembrando que isso daí também é muito legal para o farmacêutico fazer, farmacêutico do hospital, farmacêutico da drogaria, em consultório também. Muitas vezes essa associação é por um tempo determinado. Às vezes você vai associar esse medicamento aqui por, sei lá, 9 meses, 1 ano. E o paciente muda de médico, interrompe alguma coisa e ele acaba fazendo um uso por um tempo maior do que deveria. E daí ficar com um medicamento que era para usar por um período, acaba virando uso contínuo. Eu não estou falando que pode ou não pode ser, mas em algumas situações às vezes até para interromper, para fazer por um tempo o tratamento, depois o médico reavalia e fica um ou outro. Então existem protocolos que vão dizer isso. E essas informações é importante o farmacêutico passar para o paciente. Passar ali no momento da alta hospitalar, passar quando ele for iniciar o tratamento, ele for pegar o remédio na farmácia. Então o farmacêutico ele faz essas orientações para o paciente. Isso é muito importante, é fundamental. E uma outra coisa muito legal para a gente falar, muito importante, é em relação à automedicação. Porque o paciente ele teve alta ali hospitalar e ele acha que ele vai ter a vida dele normal a partir de agora. E muitos pacientes, eles fazem uso de omeprazol. Eu uso por conta omeprazol porque é bom, eu sinto alguma gastrite, eu sinto alguma dor. Porém, o omeprazol, ele impede que o clopidogrel seja biotransformado. Rodrigo, como assim? O que acontece? Que interação medicamentosa é essa? Vamos lá. O paciente ingeriu o clopidogrel. Deixa eu pegar aqui uma aguinha, tomar meu clopidogrel. Desceu, chegou aqui no meu estômago. Do estômago, clopidogrel ali tem acidez e tudo mais, ele vai pro intestino. Não só clopidogrel, os medicamentos em geral são assim. E a grande maioria dos medicamentos é absorvido no intestino. E o que é absorção? É a passagem do medicamento do local de administração para a corrente sanguínea. O medicamento tem que chegar no sangue. E saindo do intestino, através do sistema porta-hepático, o clopidogrel ele chega no fígado. E o fígado vai fazer o quê? Biotransformação. O que é isso? Biotransformação é transformar uma molécula em outra molécula. A finalidade é inativar, então o corpo quer inativar, ele não sabe o que é aquilo, vamos inativar isso daí. E eliminar, então vai transformar essa substância em substâncias mais hidrossolúveis. Então os rins conseguem eliminar substâncias hidrossolúveis. Então esse é o papel. E existem medicamentos que são profármacos. O que é um profármaco? É um fármaco administrado na forma inativa e quando ele chega no fígado, ele é ativado. Rodrigo, e por que acontece isso? Porque a indústria já sabe. Então ela, por algum motivo, ela sabe que é melhor que o medicamento, em muitos casos, né, ele seja administrado na forma inativa e seja transformado quando chegar no fígado. Muitas vezes isso é vantajoso. Só que acontece, o omeprazol, ele é um inibidor de algumas enzimas do fígado. Então sabe essa biotransformação que eu falei para vocês, de transformar uma molécula em outra? O omeprazol inibe, coincidentemente, a mesma molécula, a mesma enzima, né, que biotransforma o clopidogrel. E o que vai acontecer? Pode acontecer de termos menos clopidogrel disponível. Então o paciente está lá tomando o clopidogrel dele, vou tomar um omeprazol. O que vai acontecer? Ele tem menos clopidogrel. Tendo menos clopidogrel ativo, o risco dele ter um problema é maior. Rodrigo, mas aqui no hospital os médicos prescrevem. Tem que conversar com os médicos.
muitas vezes eles não vão querer fazer a troca, eles vão querer manter desse jeito mesmo. Então, nesse caso específico, aí não tem o que fazer, não é proibido associar os dois. Mas quando for possível não associar, é melhor. E a depender da condição financeira do paciente, o pantoprazol, olha só que bacana, o pantoprazol, dentre os inibidores da bomba de prótons, dos medicamentos que protegem ali o estômago, é o que menos é metabolizado, ou seja, é o que menos causa interação. Então, se for preciso, seria mais vantajoso fazer clopidogrel com pantoprazol, diminuindo assim a chance de interação medicamentosa. Lembrando que não é porque o paciente está usando omeprazol clopidogrel que não vai ter efeito, que ferrou e que já era. Mas pode acontecer de nós termos uma diminuição do efeito. Então, já que a gente sabe disso, por que a gente já não previne? Se for possível, a gente faz isso. Então, o farmacêutico pode trabalhar, às vezes, na questão da padronização, junto com a equipe médica, junto com as orientações aos pacientes. E aí entra uma questão aí também de questão financeira. A gente tem que ter essa sensibilidade. Vão ter pacientes que não vão ter condições de comprar um pantoprazol e vão pegar o omeprazol porque é mais barato ou porque ele tem acesso no SUS. Então, tudo bem. Mas e se é um paciente que tem uma condição financeira um pouco melhor? Será que a gente não pode trabalhar isso? Será que a gente não pode fazer uma intervenção mais ali próxima do paciente, mais específica? Seria muito bacana. Mas aí precisa ver da logística ali do hospital, da atuação do farmacêutico, dos protocolos internos, mas são coisas bacanas, coisas muito interessantes que a gente pode estar fazendo. E deixa eu só dar uma secadinha aqui, pessoal. Antes da gente continuar aqui, deixa eu só dar uma resposta ali que tinham falado da questão de oncologia e anti-inflamatórios. É preciso verificar caso a caso, mas tem que saber o que? Anti-inflamatório sempre vai ser usado pelo menor tempo possível. E os anti-inflamatórios, eles podem piorar a questão ali da parte cardiovascular. Então é preciso verificar qual a melhor estratégia e o que pode ser feito. Mas normalmente em oncologia, a dor é tão intensa que a gente nem usa anti-inflamatório, vai morfina, vão outros medicamentos. Se vocês quiserem, a gente pode até fazer um dia assim explicando a ação da morfina, dos opioides, é bem bacana. Só que a ação deles é muito mais potente, porém eles causam tolerância, ou seja, cada vez tem que usar doses maiores para ter o efeito. E além da tolerância, eles causam também dependência, porque eles agem ali na via da recompensa, na via dopaminérgica. Mas esse é assunto para uma outra live, para um outro dia, a gente pode estar falando. É bem simples também, não tem nada demais, e é muito gostoso quando a gente entende. Que eu sempre falo, a gente tem que ter um entendimento para poder fazer a diferença na vida das pessoas. Isso aqui não é só conhecimento, é uma forma da gente salvar vidas, da gente ter um país melhor, vidas melhores, de sermos profissionais mais valorizados, da classe farmacêutica ser reconhecida também. Tem várias coisas que precisam ser feitas, mas essa com certeza é uma delas e parte da nossa valorização. Então deixa eu adiantar aqui para não estender muito o horário da live. Essa live está muito bacana. Continuem mandando perguntas, continuem colocando aqui a opinião de vocês. Deixem o like, porque o pessoal, todo mundo aqui deixa o like, viu? Deu trabalho fazer isso aqui. Então vamos para a segunda parte. As plaquetas, então, elas estão aderindo. Então, tá tudo aderindo. Porém, esse é um tampão fraco, um tampão reversível. E o sangue vai acabar saindo se a gente não fizer algo rápido. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Tá vendo esse fibrinogênio aqui? Ele precisa ser transformado em fibrina, que é muito mais forte. Então, a gente precisa mudar aqui para realmente fechar e não deixar o sangue sair. E aqui, pessoal, eu não vou falar todas as etapas, eu não vou falar de tudo, mas eu vou falar aqui o principal para vocês, para a nossa live, tá? A gente tem a cascata da coagulação. O que vocês precisam saber da cascata da coagulação? A cascata, dá para ver? Cascata. O que você precisa saber da cascata? A cascata ela tem duas vias, a intrínseca e a extrínseca, e ela é um sistema onde um fator é ativado e forma outro fator, que forma outro fator, que forma outro fator. Então assim, é um monte de ativação, um vai ativando o outro.
até chegar no 10A. Então, a via intrínseca e a extrínseca, elas convergem até chegar no fator 10A. E o fator 10A, ele é muito interessante porque ele vai pegar a protrombina e vai ajudar a formar a trombina. Então, olha que bacana. A gente tem toda uma cascata para formar a trombina. Daí você deve estar se perguntando, Rodrigo, não era muito mais fácil eu ter uma molécula direto e formar trombina? Por que eu vou ter raios de uma cascata, um monte de coisa, uma ativando a outra, para formar trombina? Por causa de um detalhe, não, tem mais coisas, né? Mas principalmente por causa disso daqui, ó. Amplificação. É um sistema que amplifica. Por exemplo, uma molécula de 10A forma 40 de trombina. É muito mais rápido, a gente não tem tempo a perder. O sangue está saindo. Então a gente precisa parar isso aí o quanto antes. É risco de vida ou morte. Então é um sistema de amplificação. E a trombina, o que ela vai fazer? Ela faz um monte de coisa. A trombina, ela é fantástica quando a gente fala em coagulação. Mas eu vou aqui direto ao ponto com vocês. A trombina, ela vai pegar esse fibrinogênio e vai transformar em fibrina. Então aqui eu coloquei uma outra cor aqui em cima. Não vai pôr. Então, calma aí. Que vai transformar em fibrina. E a fibrina, ela é muito mais forte. E por ela ser muito mais forte... Ixi, caiu. Tá bom, mas vocês entenderam, né? Aqui mudou. Ficou roxinho. Mudou. Não é mais esse. Então ele se transformou em fibrina. E a fibrina, ela vai fazer com que essa reação aqui, essas ligações, sejam muito mais fortes. E a trombina também ativa outros fatores também da cascata. E tudo isso faz com que a gente tenha um tampão secundário, ou seja, um tampão forte. Então, esse tampão aqui, que era mais ou menos, vamos dizer assim, passa a ser um tampão bem forte. Ó, tô tampando ele aqui para mostrar que fechou tudo, que não vai sair sangue. Por quê? Porque é um tampão forte. E isso daqui é o que garante que a gente não perca sangue. Então vai fechar ali. E daí, passam-se uns dias, a gente tem um processo de renovação celular, tudo mais bonitinho. Deixa eu achar aqui. Não vou achar o bichinho que eu fiz para vocês, tudo bem. Mas vai chegar um momento que a plasmina, ela vai romper aqui essas ligações, isso daqui vai sair e tcharam! O tecido foi renovado pelo processo de renovação celular. Então é todo um processo orquestrado de cascata, de ligação, comunicação. É realmente incrível. E aqui a gente termina o processo de coagulação. Já resolveu o problema, já impedimos que o sangue saísse e agora a gente vai ter a renovação celular. Feito isso, segue-se vida e tudo ótimo! E agora tem mais alguns pontos que eu preciso falar com você. Vou ser breve, nós já estamos terminando a live para não passar do horário para vocês. A gente falou aqui desse fator 10A e dessa trombina também, que são muito importantes. Então deixa eu só tirar aqui para facilitar. Uma questão importante é assim, esse processo de coagulação, ele tem que ser localizado e ele não pode formar um trombo muito grande, ele tem que ser específico, de um tamanho certo, e também não pode ser grande demais para não fechar e não pode atingir outras áreas, ele tem que ser restrito ao local, porque senão poderia entupir uma veia, entupir um vaso, e daí vai dar problema pra gente. Então, dentre as coisas que a gente tem vários mecanismos para controlar, mas a gente tem um deles que eu gostaria de citar para vocês, que é a antitrombina. Eu não falei para você da trombina, que a trombina é muito importante? A gente tem aqui a antitrombina. E o que a antitrombina vai fazer? Eu nem vou perguntar, porque eu sei que todo mundo vai acertar. A antitrombina, ela inibe a trombina. E se você falou isso, se você pensou isso, você está parcialmente certo. Esse nome é horrível, antitrombina. Por quê? Porque ela inibe a trombina, mas ela inibe vários fatores da coagulação. Ela faz muito mais do que isso. Então aqui só para mostrar um exemplo, ó, aqui nós temos a antitrombina, aqui é a trombina, tá? 2A é a trombina. Ela se liga. E uma vez que ela se liga à trombina,
ela impede que essa trombina exerça suas ações. Então a gente tem aqui nos outros tecidos, fora do local que está lesionado, circulando antitrombina. E a antitrombina vai proteger aquele local. E aqui tem uma substância, uma molécula que se liga tanto a antitrombina quanto a trombina, fortalecendo essa reação. E essa molécula é a... Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Heparina. Então são as moléculas semelhantes à heparina. Elas se ligam assim nos dois. Vocês já brincaram de Lego? É a mesma coisa, um gruda no outro e daí impede as reações. Então aqui a gente tem a antitrombina, a gente tem a trombina e aqui a gente tem a heparina. Então a heparina, ela se liga aos dois, forma um complexo forte e ela consegue realmente inibir a trombina. E inibindo a trombina, a gente viu que ela é muito importante, pois ela vai fazer ali a mudança do fibrinogênio em fibrina, vai ativar vários fatores da coagulação. Então é muito importante que a gente tenha esse mecanismo. Rodrigo, a heparina, aquele medicamento, faz isso? É isso mesmo, é isso que a heparina faz. A heparina, quando a gente ingere ela, quando a gente aplica ela, porque ela é aplicável, ela faz isso daqui, ó. Que nem eu falei pra vocês, esse nome não é muito legal, porque a antitrombina, ela também se liga ao fator 10A e se liga a vários fatores da coagulação. Então, ela inibe um monte de coisa. E isso para o nosso corpo é legal. Porém, quando a gente fala de medicamentos, isso pode ser um pouco perigoso. Por quê? Risco de sangramento, que ela está agindo em vários locais, em vários fatores da coagulação. Ela não é específica. Daí você deve estar se perguntando, Rodrigo, mas se é tipo um Lego, e se eu fizesse uma molécula menor? Uma molécula que não interagisse com tudo. Será que seria melhor? Será que eu ia conseguir ter reações mais específicas? É exatamente isso que acontece. A gente tem, por exemplo, a heparina fracionada ou heparina de baixo peso molecular. Por que ela chama fracionada ou de baixo peso molecular? Porque ela é pequena, a ligação dela é mais específica. Então, ela não vai se ligar muito bem à antitrombina, ó. Ela não se liga tão bem à antitrombina, mas ela ainda consegue se ligar ao fator 10A. Então ela se torna mais específica. Então essa ligação é uma ligação que vai causar menos efeitos adversos no sentido ali de sangramento. Então é muito mais fácil a gente trabalhar. Rodrigo, qual que é um exemplo de heparina de baixo peso molecular? Enoxaparina, muito usada ali, por exemplo, para gestantes, inclusive, que tem ali um problema ali, tem ali mudanças durante a gestação em relação à coagulação. E é muito comum elas fazerem uso de enoxaparina, então ela é mais segura, né? Não que você nunca vai poder usar a heparina normal, né? A não fracionada, mas pode ser preferível, principalmente pela segurança, as heparinas de baixo peso molecular. É por isso que existe heparina não fracionada e heparina fracionada. Então elas vão agir aqui. Isso daí você deve estar pensando. E assim, como eu falei, elas agem no fator 10A e elas não se ligam tão bem ao fator 2A, a trombina, mas ainda se ligam um pouco ali na trombina. Daí você deve estar se perguntando, Rodrigo, e se eu fizer uma molécula específica que age aqui no fator 10A? Será que eu consigo? A gente consegue também. Xarelto, ele age aqui ó, no fator 10A, ele vai se ligar no fator 10A e ele consegue fazer essa inibição. Então a gente tem moléculas, medicamentos que agem de maneira ainda mais específica. Rodrigo, na trombina, será que a gente tem algum medicamento que age direto na trombina? Tem também. Nós temos ali, por exemplo, a Dagabitrana, acho que eu falei certo, é o Pradaxa, ele age especificamente na trombina. Então eles são, hoje em dia, medicamentos mais modernos e normalmente eles são usados, principalmente por eles serem tão específicos. Agora, existe medicamento que o paciente pode não conseguir comprar por causa da questão do preço que a gente falou? Pode sim. Tanto Xarelto quanto Pradaxa são caros, ali em torno de, eu acho que R$200, 200 e poucos reais. Não sei se vocês têm alguém na família que usa, algum paciente que vocês acompanham que usa. Não é todo paciente que compra. Se eu trabalhasse, por exemplo, no hospital, o que eu acho que seria legal de ser feito nesse quesito?
ter ali uma entrevista realmente da questão social do paciente. Do que vai adiantar você passar um remédio extremamente bom, mas que o paciente não tem acesso, que ele não vai aderir ao tratamento. Eu já perdi a conta de quantos pacientes eu vi abandonar o tratamento porque não consegue aderir ao tratamento devido ao preço. Ganha ali um salário mínimo, ganha pouco, não tem condições de pagar R$200. É o melhor tratamento? Farmacologicamente falando, pode ser. Mas se o paciente não aderir ao tratamento, não é o melhor. Porque o melhor tratamento é aquele que funciona para o seu paciente, é aquele que resolve o problema do seu paciente. E qual outro medicamento que a gente poderia estar usando no lugar, vamos dizer, do Xarelto ou do Pradaxa, já que tem que ser por via oral? A gente tem, por exemplo, a varfarina. A varfarina, o que ela faz? Ela é antagonista da vitamina K. E a vitamina K, ela é importante para a gente ter a formação dos fatores da coagulação. Só que tem um problema, ela age em vários fatores. Ela é importantíssima, mas ela age em vários fatores. E qual que é o problema disso? Risco de sangramento. Então, o paciente que usa, por exemplo, uma varfarina tem um risco maior de sangramento. Então, aqui eu vou passar um caso que aconteceu comigo que, pra mim, foi a melhor consulta médica que eu já tive na minha vida. Olha aqui, eu já passei com muitos médicos, eu sou criterioso para falar sobre atendimento de outros profissionais e de farmacêuticos também, pois é uma coisa que eu levo muito em consideração. E pra mim, foi a melhor consulta que eu já vi na minha vida. O meu pai, ele já teve um AVC, então não vou entrar aqui em detalhes, mas já vou dizer, ele está bem, graças a Deus, melhorou bastante, foi um momento difícil pra gente. E ele teve alta hospitalar, né? Saiu lá do hospital e ele passou com a médica da coagulação e eu fui junto para saber, para perguntar sobre os tratamentos e tudo mais. No dia da consulta, a médica reuniu na sala ali, acho que eram uns 10 pacientes mais ou menos, todos que precisavam fazer uso de anticoagulantes. E ela pediu pra gente se sentar, na época não estava na época de Covid, então podia ficar mais tempo por perto, né? A gente se sentou assim, ela abriu o notebook dela e falou: eu vou explicar pra vocês o que está acontecendo com vocês. Vocês têm um problema chamado arritmia. Arritmia, ou o coração bate muito rápido, ou ele bate muito devagar. E isso vai fazer com que aquele sangue que fica parado, ou que ele acaba tremendo por causa dessa velocidade, ele possa coagular, e é perigoso. Então vocês precisam tomar anticoagulante. E daí ela foi bem sincera, falou assim: olha, eu tenho duas opções para vocês. Uma que eu considero melhor, e a outra que é também muito boa, porém tem que ter um cuidado maior. Qualquer uma das duas eu sei trabalhar. Se eu falar assim pra mim, eu não tenho condição financeira, eu não consigo comprar, a gente vai trabalhar com a varfarina, eu sei trabalhar com a varfarina e ela vai resolver do mesmo jeito. Porém, vão ter alguns cuidados especiais. Quais são esses cuidados especiais? Primeiro, você não tem que fazer exame de sangue com uma certa frequência. Eu vou precisar monitorar um pouco mais. Então talvez você vai ter que pegar um Uber, vai ter que vir até aqui. Isso pode ser um pouco cansativo, você pode ter que gastar um pouco de dinheiro por causa disso. Então talvez não compense tanto. Então coloca numa balança. E uma outra questão é que esse medicamento varfarina, ele interage com um monte de coisa. Por exemplo, vegetais verdes. Você vai ter que tomar um cuidado na alimentação. Por quê? Vegetais verdes têm vitamina K. E a varfarina é antagonista da vitamina K. Então aí já é mais uma dica para o farmacêutico. Pacientes em uso de varfarina, ele tem que sair ali com um relatório do que ele tem que tomar cuidado na hora de comer. Por quê? Se ele comer muitos alimentos ricos em vitamina K, antagoniza a varfarina. Então é importante que ele saiba disso e que ele saiba que ele tem que tomar esse cuidado. E a médica foi explicando, falando dessas questões das interações. Agora eu vou falar do Xarelto para vocês. Ou Xarelto ou Pradaxa. Esses medicamentos aqui, você não vai precisar ficar monitorando, fazendo exame a todo momento. Por quê? Porque eles são muito mais seguros. Uma outra questão, eles não interagem com alimentos. Vocês podem comer o que vocês bem quiserem, que não tem problema. Porém, ele custa R$200. Agora vocês me falam, o que você quer? Você quer usar a varfarina ou você quer usar o Xarelto? Eu vou saber trabalhar com os dois. O importante é que vocês tenham adesão e que vocês realmente fiquem bem. Eu vi aquela consulta e falei, nossa, que médica boa! Só pra vocês terem uma ideia, eu fiz uma ouvidoria de elogio pra ela. Foi acho que a primeira vez que eu fiz isso. Eu nunca tinha feito mesmo. Eu fiz uma ouvidoria. Eu liguei lá e falei, eu quero agradecer e parabenizar a doutora pela conduta dela. Eu nunca vi isso. E eu falei, isso foi tão legal que eu vou usar essa estratégia dela nas minhas consultas também. Que médica maravilhosa, muito boa mesmo. Então eu acho que cabe um pouco de reflexão.
Quando o paciente tem alta hospitalar, a gente tem que considerar isso. Não adianta simplesmente passar o melhor medicamento se o paciente não vai aderir. E se a gente souber explicar, muitas vezes ele vai aceitar, que nem eu mencionei anteriormente. Muitos pacientes, por conta, eles estão lá usando Xarelto, é muito caro, não consigo comprar. Substitui por conta pelo AS. E o AS, como a gente viu, ele é antiagregante, ele não é anticoagulante, ele é muito mais fraco. Mas ele tem opção mais barata também. A varfarina, que inclusive dá no SUS. Ah, tem problema disso, problema daquilo? Tem, mas resolve. É mais trabalhoso, mas resolve. Então a gente tem que saber trabalhar com o que a gente tem. A gente tem que ser realista também. Isso é adesão, isso é o dia a dia do farmacêutico clínico. É trabalhar com um paciente específico para melhorar a vida dele. E quando a gente trabalha com isso, a gente consegue resultado. E é aquele paciente que vai ser fidelizado, que vai voltar na farmácia para comprar com você. É aquele paciente que vai chegar assim e falar, não, eu vou ali na farmácia que tem um Rodrigo, porque o Rodrigo, ele realmente me ajuda, ele se compromete com o resultado. E é isso que faz a total diferença na vida dos nossos pacientes.